Oi, oi, oi! E aí, pessoal? Tenho certeza que todos estão muito bem, não é? O nosso vídeo de hoje vai explicar aqui a atividade que vocês farão de geografia. Essa atividade de geografia, ela foi feita em várias etapas. A primeira etapa foi ouvir as 3 histórias que a prof passou para vocês. Branca de Neve, a Bela Adormecida e a verdadeira história dos 3 porquinhos. Aí, vocês mandaram para a prof de qual história vocês tinham gostado mais, tá? A prof fez a contagem geral colocando as 2 turmas, tá? Então, vocês são em 43 alunos, 42 alunos, a prof colocou lá quantos votaram na Branca de Neve, quantos votaram na Bela Adormecida e quantos votaram na verdadeira história dos 3 porquinhos. E, como eu mandei para vocês no outro dia, a história vencedora foi a verdadeira história dos 3 porquinhos. Mas para fazer essa atividade da página seguinte, a gente precisaria de apenas uma construção. E na verdadeira história dos 3 porquinhos, tinha quantas casinhas? 3. Tinha casinha de palha, tinha casa de tijolos e tinha casa de madeira. E aí vinha a outra parte da atividade que vocês tiveram que mandar para a prof lá no bate-papo, que era o quê? Qual casinha das 3 você prefere? Qual você simpatizou mais? Para a gente poder desenvolver essa próxima atividade aqui, certo? E aí, vocês colocaram lá que gostavam ou da casinha de palha, ou da casinha de madeira, ou da casinha de tijolos. A prof verificou hoje à tarde, tá? No caso, a prof tá gravando o vídeo hoje à tarde, mas foi um dia antes do dia da aula, tá? A prof verificou e contou lá quantos alunos preferiram a casa de palha, quantos preferiram a casa de madeira e quantos preferiram a casa de tijolos. E adivinhe, a casa de tijolos foi a vencedora, tá? Então, essa atividade da página 65 do livro Cantalilê, ela é exatamente sobre a história que a turma mais gostou e sobre as semelhanças e diferenças da casa escolhida com a sua casa. Antes de continuar, eu preciso da ajuda de vocês para descobrir o significado de semelhanças e diferenças. Aí depois eu vou dizer o que vocês farão em toda essa página aqui. Semelhanças é o que tem igual. Diferenças é o que tem diferente. Por exemplo, eu vou dizer que a semelhança que eu e a minha mãe temos é que nós duas temos cabelo. É uma semelhança, eu tenho cabelo e ela tem cabelo. Qual que é a diferença? O meu cabelo é preto, o cabelo da minha mãe é castanho, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o significado de semelhança, que é igual ou parecido, diferença, que é totalmente diferente, certo? Então, nessa página 65 aqui, primeira coisa que eu vou fazer é nessa linha escrever o nome da história. A verdadeira história dos 3 porquinhos. O nome... Ai, a prof fechou o livro aqui, só um minuto. O nome da história está aqui, ó. A, espacinho, verdadeira, espacinho, história, o dedinho, né, que a prof fala, espacinho 12, espacinho 13, espacinho porquinhos. E aqui tem só uma linha para escrever tudo isso. Se não couber tudo nessa linha aqui, vocês podem escrever aqui embaixo, ó, bem pequenininho, tá? Não tem problema, talvez a letrinha de vocês seja um pouco maior, mas tentem fazer ela menorzinha para ver se cabe numa linha só. Se não couber nessa linha só, você pode escrever embaixo ou pode começar a escrever aqui em cima, né? Ou pode fazer 2 linhas no lugar dessa linha, você improvisa aí porque o livro trouxe apenas uma linha para nós, tá bom? E aí vocês irão observar as casas dos personagens e anotar as semelhanças e diferenças com a sua casa. Só que como a casa dos personagens era cada um de um jeito, a gente teve que escolher uma casa. E qual foi a casa escolhida? Foi a casa de tijolos, tá? Casa de material, como alguns colocaram, tá? Casa de tijolos. Então, o que tem de semelhança e de diferença da sua casa com a casa de tijolos dos 3 porquinhos lá, do último porquinho? Ah, prof, de igual é que tem janelas. As 2 casinhas têm janelas? Sim. Então, você vai escrever tem janelas. A diferença é que a casa do porquinho, a diferença é a localização. Por quê? Porque a casa do porquinho
é lá no meio da floresta. A minha casa é no meio da floresta? Não. Quem mora num prédio, qual que é a semelhança e qual que é a diferença? Se vocês fizerem uma semelhança e uma diferença, já está ótimo. Quem conseguir fazer mais do que uma, opa, melhor ainda, tá? Cada um vai ver o que consegue identificar. Se eu identifiquei uma semelhança e uma diferença, eu não vou ficar me martirizando porque eu tenho que identificar duas. Se eu identifiquei duas semelhanças e uma diferença, eu vou registrar, entenderam? Então, foi por isso que a gente fez a votação. Primeiro da história, depois da casinha e, por último, o registro das semelhanças e diferenças. Podem usar o alfabeto móvel, caso vocês queiram montar as palavrinhas, tá? Quem está ainda em processo de construção da leitura. E vocês irão mandar para a prof uma foto dessa página 65, porque eu vou querer ver como está a escrita desses alunos, tá bom? Combinado, então? Essa é a nossa atividade de geografia de hoje, tá? Se quiserem ouvir as historinhas, ainda está lá aqui no Schools, né? Só clicar e ouvir elas. Se quiserem criar uma pastinha e baixando e colocando elas dentro para vocês ouvirem quando vocês têm vontade, podem fazer isso, tá bom? Lembrem que tem que tirar uma foto e mandar para a prof, certo? E que tem que colocar pelo menos uma semelhança e uma diferença. Se quiser encher esse quadro aqui, aí a opção é de vocês, tá bom? Espero receber atividades maravilhosas, que nem eu estou recebendo já, certo? Um abraço e até a próxima aula de geografia.